Olá Brasil e a todos vocês que estão acompanhando o canal BR Notícias. Mais uma vez aqui trazemos informações muito importantes, atualizadas, verídicas de tudo que está acontecendo em Brasília neste desgoverno de Luiz Inácio Lula da Silva. Urgente notícia que acaba de chegar, uma notícia de última hora. Acaba de sacudir os bastidores do poder em Brasília. O que está vindo à tona pode ter consequências gigantescas. Informações recentes apontam para uma operação de grande repercussão envolvendo nomes de peso e decisões que estão gerando tensão nos bastidores. Fontes indicam que movimentações importantes aconteceram nos últimos momentos, com investigações avançando e revelações que estão chamando a atenção de todo o país. O clima é de apreensão entre autoridades e especialistas já falam em possíveis impactos políticos e jurídicos significativos. O que está realmente acontecendo? Quem pode ser afetado? Os próximos passos eu trago agora para você. O jornalismo da Globo está tentando esconder, mas nós confirmamos que acaba de chegar a pior notícia possível para o presidente Lula e também para o ministro Alexandre de Moraes. Prisão acaba de ser efetuada em Brasília a mando do ministro André Mendonça, e as delações de Daniel Worcaro estão se somando a outras delações em relação ao caso Master. Segundo informações, são realmente dramáticos para todos aqueles do Supremo Tribunal Federal essas delações. As consequências disso, a queda do presidente da República e também a destituição do Supremo Tribunal Federal. Todos os detalhes e notícias eu trago agora diretamente de Brasília a todos vocês. E agora a CNN Brasil começa a dar as notícias. É o que pergunta até, brincam alguns delegados da Polícia Federal. E até falam também que, apesar de haver negociação, ninguém ainda entregou uma proposta de delação para a Polícia Federal analisar. Há, de fato, um acordo que foi assinado pelo Daniel Worcaro, que é um termo de confidencialidade. Então, ainda não há uma delação premiada, uma colaboração, e nem se, de fato, que de informação ele vai entregar e passar para a Polícia Federal. Também com a PGR. A PGR também faz parte desse termo de confidencialidade, desse acordo que está sendo costurado. Inclusive, o Worcaro, ele está com um advogado lá em Brasília, e o Zeto, que está preso aqui em São Paulo, com um advogado também fazendo um combo para que os dois apresentem uma proposta de delação premiada em conjunto. Uma forma que não é muito usual, não é muito comum, Carol, mas que, se der certo para os dois, vai ser uma estratégia muito eficaz. E outro ponto do Paulo Henrique Costa também, que é o segundo, ou seria o terceiro, já que é uma segunda proposta de delação também nesse caso, ainda também não há uma proposta, não há, de fato, o advogado dele confirmando que vai tentar, mas ele trocou a equipe de defesa e colocou dois advogados, dois defensores que são especializados, são especialistas em fechar acordos de delação premiada. Ou seja, o Worcaro se uniu ali ao outro delator para que a delação fosse forte, e numa outra ofensiva, o ex-presidente do BRB também está fazendo a própria delação. Isso mesmo, pessoal. Tem o ex-presidente do BRB que foi preso, também está aí preparando uma nova delação. E o Luan Amâncio acaba de trazer também uma nova revelação sobre tudo isso que está acontecendo. Vetar um pedido antigo do Partido dos Trabalhadores lá de 2021 para proibir delações premiadas de réus presos. A intenção era óbvia: calar a boca de quem está na cadeia antes que falem o que não devem. Só que, olha, eu não sei se foi proposital, mas dessa vez o tiro saiu pela culatra. O presidente do Supremo, Edson Fachin, ele sentiu a pressão e simplesmente ignorou a manobra de Alexandre de Moraes, deixando o pedido fora das pautas de votação em abril e maio. Moraes ficou completamente sem saída. E aí vem a pergunta: Luan,
Por que tanto medo dessas delações? E é aqui que a Polícia Federal entra e o castelo desmorona. Mensagens vazadas do celular de Vorcaro mostram uma conversa inacreditável com a namorada dele. Ele avisa que estava indo encontrar o Alexandre de Moraes e ela pergunta com a maior naturalidade do mundo se o ministro tinha gostado da casa. Inclusive, citou um apartamento antigo. A Polícia Federal, então, acendeu um alerta vermelho imediato. Afinal, eu acho que ninguém pergunta se uma visita gostou da sua casa, se gostou do seu apartamento dessa forma. A menos que o imóvel esteja sendo negociado ou entregue para essa pessoa. Pode parecer até uma coincidência infeliz ou uma fofoca de casal, não é? Pois é. Mas presta atenção no padrão criminoso que a Polícia Federal descobriu logo em seguida, porque é de arrepiar. A PF apurou que o ex-dirigente do Banco BRB, o Paulo Henrique Costa, ele facilitava as fraudes da quadrilha. Ele recebia de Vorcaro imóveis de luxo como forma de pagamento. Foram cerca de 6 imóveis avaliados em mais ou menos 6 milhões de reais. Ou seja, o modus operandi comprovado do banqueiro era distribuir apartamentos em forma de troca de favores institucionais. Agora, ligue bem esses pontos aí. Lembra o que a namorada do Vorcaro perguntou sobre o apartamento, sobre a casa? Vocês conseguem entender agora a conexão disso tudo e a gravidade disso tudo? O clímax desse escândalo é a matemática da corrupção. É isso mesmo, pessoal. E agora a notícia que o portal Metrópolis acaba de soltar é o que todos nós já esperávamos: o envolvimento da família de Moraes. Acompanhem todos os detalhes. Daniel Vorcaro afirmou em sua proposta de delação premiada que fechou um contrato com o escritório da advogada Viviane Barsi, esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes, em busca de proximidade com o magistrado. Vamos conferir na coluna do Igor Gadelha. A matéria está na coluna do Igor Gadelha, eu vou abrindo aqui com vocês. Enquanto isso, o pessoal já abre para vocês também conseguirem acessar junto comigo. Bom, vamos lá. O que Vorcaro fala na delação sobre Moraes e a esposa do ministro? O banqueiro afirmou em sua proposta de delação que fechou um contrato com o escritório da Viviane Barsi, esposa do ministro, em busca de proximidade com o magistrado, como a gente já imaginava. Segundo duas fontes graduadas que acompanham as tratativas da delação e que foram ouvidas pela coluna do Gadelha, Vorcaro sustenta que não teria havido troca de favores entre o banqueiro e Moraes em razão do contrato. O dono do Master afirmou ainda, de acordo com essas fontes, que o contrato com o escritório de Viviane, no valor de 129 milhões de reais, não teria sido o maior fechado pelo banco, ou seja, houve contratos maiores, com valores maiores. Como já noticiado, o contrato entre o Master e o escritório da esposa de Moraes previa a prestação de serviços jurídicos. Também estabelecia que 129 milhões seriam pagos em 3 anos em parcelas de 3 milhões e 600 mil reais. O contrato vigorou de fevereiro de 2024 até novembro de 2025, quando o instrumento foi rompido após a liquidação do Banco Master pelo Banco Central. Em nota, o escritório de Viviane Barsi confirmou o contrato com o Master e ressaltou ter realizado 94 reuniões de trabalho com integrantes do banco, totalizando 267 horas de trabalho. A advogada também informou ter produzido 36 pareceres e opiniões legais. Bom, sobre a proposta de delação entregue. A proposta do Vorcaro foi entregue pela defesa do banqueiro à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República, lembrando que é ela combinada, e agora autoridades dos dois órgãos vão analisar esse material. Depois disso, esse material é entregue para que o ministro André Mendonça, que é o relator do caso no Supremo, homologue ou não o que foi falado por Daniel Vorcaro. É isso mesmo, pessoal. O cerco fechou de uma tal maneira para Alexandre de Moraes, a casa caiu para o ministro. Daniel Vorcaro expõe tudo. Olha o que diz a notícia que nos traz o site
Jornal Cidade Online. Daniel Vorcaro expõe tudo o que pretende delatar e está pronto para começar a depor e entregar um a um. É isso mesmo, pessoal. O ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O ex-banqueiro Daniel Vorcaro acaba de concluir os anexos de sua proposta de delação premiada. Nessa fase, ele detalhou cronologicamente cada evento criminoso que pretende denunciar. Com isso, nos próximos dias, a sua defesa começa a negociar o acordo de delação premiada com a PF e com a PGR. O jornalista Lauro Jardim prevê uma etapa de negociações duras, pois a PF já tem um extenso material de provas e indícios oriundos dos celulares tanto de Vorcaro como de outros envolvidos no Banco Master. Acredita-se que esta nova etapa deve demorar em torno de um mês. Depois disso, haverá acerto de tratativas e aí sim o delator começa a depor e entregar um a um. Era o que eu gostaria de trazer a todos vocês no dia de hoje. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, comentário, clique no sininho e não esqueça de compartilhar os nossos vídeos.